Havia uma expectativa no ar no final do século passado que, desvendando o DNA, a genética eliminaria todas as dúvidas de nossa existência. Começaram a surgir arautos da morte de Freud. Eles diziam: o homem finalmente desvendado não precisará mais fazer psicanálise. Que bobagem! O que se viu foi justamente o oposto. Os avanços magníficos da genética, a célula-tronco, os diagnósticos preditivos, a farmacogenética, só para citar alguns, evidenciaram a nova crise do sujeito humano confrontado com escolhas até então impensáveis. A genética aprofunda a divisão subjetiva, mostrando cientificamente que nem tudo está, nem nunca estará escrito. O futuro tem que ser interpretado ainda mais que o passado. É necessário, então, uma nova psicanálise dita do real para elaborar uma nova clínica e uma nova ética compatíveis aos nossos tempos. Esse filme ilustra o cerne da pesquisa clínica que geneticistas e psicanalistas realizam juntos desde 2006 sob o título A Desautorização do Sofrimento Padronizado na Multiplicidade dos Corpos. Curiosamente, a história que vamos assistir não é a de um paciente. É a de uma pessoa que espontaneamente encontrou respostas singulares em sua vida, recusando seu conforto das soluções acomodadas. O que temos descoberto nessa pesquisa não é restrito a pessoas que sofreram alguma alteração genética, pois a responsabilidade com a surpresa de um encontro é comum a todos nós. Um mês após o início dos trabalhos, quando atravessávamos o corredor da clínica do genoma, vimos uma senhora que se destacava do grupo dos pais, a maioria com ares constritos e pesarosos. Fátima esbanjava animação nas histórias que contava de sua terra e nas informações que prestava sobre seu filho Diogo. Diogo cursava a faculdade de Sociologia no último ano. No tempo em que os que se achavam doentes se preparavam para um triste fim, Diogo insistia no começo, com isso, retardando o fim. Decidimos naquele momento a viagem. Valia a pena ir até Natal, onde Diogo e Fátima moravam, documentar em filme essa história de vida. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que é causada pela deficiência de uma proteína que é chamada distrofina no músculo. Então a criança nasce aparentemente normal, mas já nasce com esse defeito no gene, e a mãe começa a notar que com 3, 4, 5 anos de idade a criança começa a cair muito. E o quadro vai piorando de modo que ela vai perdendo gradativamente a capacidade para andar. O gene que é responsável pela produção dessa proteína tem uma mutação, tem um defeito, e a proteína não é produzida. Por causa disso, o músculo vai degenerando. Então, com 10, 12 anos de idade, esses meninos param de andar. E a doença vai progredindo, ela vai evoluindo, depois pegando os membros superiores, o músculo cardíaco. Então, todos os músculos são afetados. Com fisioterapia, com remédios que protegem o músculo cardíaco, com algumas medicações como o corticoide, você prolonga muito o tempo que a criança consegue andar e toda a capacidade pulmonar, a capacidade cardíaca, e com isso a expectativa de vida está aumentando muito. Então, esses meninos que antes dificilmente passavam dos 20 anos de idade, hoje já chegam aos 30, 40 anos de idade. Ao iniciarmos esse trabalho, nos deparamos com um fenômeno que ficou ainda mais evidenciado pelos avanços atuais da genética. Uma pessoa receber o diagnóstico de uma doença que até então nem suspeitava,
Uma paralisia, por exemplo, que poderá ocorrer dali a uns 5 anos, já sai da sala de atendimento mancando. Encontramos em Diogo e Fátima exemplos espontâneos dos bons resultados do que ocorre quando, ao contrário, as pessoas optam por inventar novos caminhos ao invés de se acomodar no sofrimento de todo mundo. A maioria das pessoas tende a se alienar em um sofrimento pronto para vestir, prêt-à-porter, que resolve a angústia provocada pela surpresa da notícia, mas piora sua vida em 2 aspectos, no estado imediato e na velocidade da evolução da doença. Notamos que em Diogo e Fátima não se instalou o verdadeiro vírus social que batizamos de RC, iniciais de resignação e compaixão. Os pacientes, de maneira geral, tendem, passado um primeiro momento de raiva, a se confortarem na resignação de um suposto destino, enquanto sua família responde com a compaixão, sentimento moralmente tão valorizado. É o que nos levou a nomearmos nosso projeto de Desautorizando o Sofrimento Padronizado na Multiplicidade dos Corpos. Manhã Nazades e eu chegamos de táxi ao encontro marcado em frente à Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde Diogo estuda. Você tá bom? Cumprimentos feitos, resoluto, ele acelerou sua cadeira calçada abaixo, nos conduzindo, sem maiores explicações, ao prédio vizinho, onde deveríamos encontrar seus amigos. Meia volta para cá, meia volta para lá, fomos dar em uma sala onde descobrimos sua professora de antropologia. A professora escapou apressada pelo canto da câmera, voltando tão depressa quanto, esclarecendo a ideia de Freud que o tímido acaba aparecendo. Você tem um tempinho? Bem, posso falar tudo de novo? Pode. Que ele é muito indisciplinado. Ah, é? Contam por aí que o Diogo, na escola, ele era tão inquieto que o pessoal tirava a bateria da cadeira, porque ele ficava parado na sala. Então não sei se isso é verdade. Sim. Foi aí que se aproximou Jonatas, grandalhão simpático e transbordando em amizade franca por Diogo. Aqui é a bandeira de Angola. Pronto, meu nome é Jonatas. Sempre que a gente faz alguma coisa, né? Alguma coisa extra sala de aula, ele tá participando, tá sempre interagindo com o pessoal. Por que você gosta do Diogo? A gente conheceu Nenhum nada de paralisia foi lembrado. Só as aulas, as festas, as meninas, a música, os planos. Dali, seguimos corredor afora atrás de novos colegas. Encontramos Andressa, exemplar de beleza dura da região nordestina. Com ela, ao contrário de Jonatas, foi só o politicamente correto. Faz 3 anos que eu estudo com ele, faz 3 anos que a gente vem aqui nessa secretaria desse centro pedir para construir rampas de acesso às salas e o máximo que Enquanto a gente... isso, sentada no banco ao meu lado, Fátima enfindava suas histórias de amores para a qual os espinhos são só trampolim. Falou e falou da cidade pequena de sua infância, dos seus 10 irmãos, dela ser a mais velha e de ter querido adotar todos quando sua mãe morreu no parto do Donato. Contou do moço rico, com fazenda para abrigar todo mundo, que queria casar com ela, que ela até namorou, mas não casou. Literalmente, não dava. A Fátima é uma mãe, uma mulher muito especial. Eu conheci a Fátima uns 2 anos antes da gente fazer essa viagem a Natal. Tive uma conversa rápida com ela e ela me contou que tinha fundado uma associação de distrofia em Natal. E quando eu revi ela nesse dia com o Jorge, por um minuto eu demorei um pouco para reconhecê-la, porque a Fátima, quando eu conheci, e agora tinha 60 quilos a menos. Mas eu já lembrava na época de uma pessoa assim com uma energia positiva, um otimismo, um amor à vida, uma coisa assim muito especial que já tinha me sensibilizado naquela época. E no lugar onde eu fui trabalhar, eu não conhecia ninguém. Conheci uma criatura tal qual essa aí, o pai de Diogo. O que o pai do Diogo fazia lá? O pai de Diogo era gráfico. Eu gostava muito de conversar com ele, né? Ele sabia muito de cinema e eu não sabia nada de cinema. Ele sabia muito das coisas de capital, porque ele é daqui, e eu só sabia de coisas do interior, né? Ele dizia, eu tenho uma noiva e eu não posso desistir desse casamento. Mas ele investia pesado em mim. Me trazia comida, me trazia revistas, me trazia... Flor também ou não?
Flor? Não. Não me trazia flor. Quando foi um dia, ele me disse que ia casar, né? Eu disse que eu não desistia dele só por isso. Só porque ele ia casar. Isso é um acidente de percurso sem menor importância. Sem menor importância. Eu avisei logo que se preparasse, porque eu ia aparecer grávida e de um homem casado, negro e pobre. Porque aí... Tomou cuidado de avisar a toda a gente do que ia acontecer. Família, colegas de trabalho, amigos, na esperança de que coisa errada, anunciada, é menos errada. Fez o necessário, engravidou. Nasceu seu primeiro filho, Diogo. O cunhado meu é professor da universidade, estava preparando uma aula e naquela hora ele estava manuseando um livro e encontrou uma fotografia de uma panturrilha e achou muito parecida com a de Diogo. Né? Ele disse que gostaria que Diogo fosse examinado por um médico lá no Hospital das Clínicas. E nós fomos e ele disse sim, que Diogo provavelmente teria uma distrofia muscular do Duchenne. Né? Eu perguntei o que era, ele me adiantou alguma coisa e realmente foi difícil. Quando a pessoa entende que é uma coisa grave, vem a depressão, vem a revolta, vem a negação, e a gente tem que tentar lidar com tudo isso. Duvidei antes de fazer a pergunta. Sabia que era uma aposta. Mas eu não podia evitar e confiava na lógica do laço já estabelecido com o Diogo. Como é que você faz com o namoro? Paz, tranquilo, namoro. Tipo, eu agora não tô namorando porque... Questões assim de... Eu não encontrei a pessoa certa ainda e... Eu acho que eu não gosto muito dessa ideia de namoro. Você tá sempre preso a uma pessoa. Qual foi a sua última namorada? Na verdade, eu nunca namorei. Eu sempre... Ficou? Ficar, essas coisas assim. Ah. Nunca namorei assim fixo com ninguém. Chama a atenção que outras pessoas que têm, às vezes, casos semelhantes ao seu, esse tipo de paralisia, são pessoas que quase incorporam esse mal-estar, não é? Não é o teu caso. Não. Como é que você conseguiu fazer isso? Paz, eu não sei, eu não segui assim uma tática, uma metodologia. Por isso mesmo que é interessante. É me conta, como é natural, que você conseguiu eu acho isso? que foi natural. Tipo, a força da família foi muito importante, que eles sempre me trataram igualmente. Então foi ocorrendo naturalmente. Não, na verdade não teve um dia específico que me comunicaram. Eu sempre sabia que eu tinha algum problema entre aspas, e tinha alguma limitação em relação às outras crianças, às outras pessoas, mas foi tranquilo, assim. Não me escondi, assim, eu sempre soube que eu era deficiente, mas nem por isso eu ficava em casa me lamentando. Quer dizer, você nunca se resignou? Não, nunca me resignei. Nós temos ressignificado isso, nossa vida, nosso jeito de viver, a partir da nossa casa, dos nossos espaços, do carro de viver. Então, o nome fica até muito perto de resignação, mas isso nunca passou por a gente. Não é isso. Eu me lembro que Diogo foi por um passeio numa praia, que tinha muita areia, e eu perguntei aos colegas, como é que vocês vão fazer? Ele disse, tia, isso não é problema não, nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer? Nós somos muitos, 4 leva Diogo no braço um pedaço e 4 leva mais na frente. E eu olhei para Diogo estava muito satisfeito de ir apoiado no braço dos colegas, então estava tranquilo, era aquele o jeito. O que me parece que precisa para todos nós é compreender que existem jeitos diferentes de ser, de estar, de conviver, de fazer. Não necessariamente todos do mesmo jeito, ao mesmo tempo, tudo igualzinho, tudo arrumadinho, porque isso não é nem que a gente queira, nem para os ditos normais. Eu dizia Diogo caía e eu dizia, Diogo, você caiu. Os outros meninos, eles não caem muito, né? Mas crianças caem.
porque você tem um problema, você tem uma doença, por isso que você cai mais. Eu me lembro que uma vez ele olhou para mim e me perguntou, eu vou ficar andando sempre devagar? Eu disse, talvez você vá ficar andando sempre devagar. E eu vou estar andando devagar, esperando por você, caminhando junto com você. No caminho do aeroporto, paramos para as despedidas na casa de Fátima. Um almoço surpresa nos aguardava junto com toda a família. Fátima, com uma certa pompa que lhe é habitual, nos apresentou as pessoas e as comidas. A galinha caipira, o camarão com queijo, o salmão grelhado, bem como os acompanhamentos, o pirão, a farofa, o feijão verde e a salada. Foi nesse momento que Maiana anunciou um importante avanço recente nas pesquisas do tratamento da distrofia. Quando a gente foi para Natal, a gente leu um artigo que tinha sido publicado naquela semana por um grupo italiano relatando que eles tinham injetado células-tronco em cachorros que têm distrofia, são cachorros da raça Golden Retriever, e tinham obtido resultados muito animadores. Então, mostrando que nos músculos que haviam sido injetados, a proteína, a distrofina, que está ausente na distrofia tipo Duchenne, estava presente nos cachorros, naqueles músculos. Ainda é muito cedo para falar em tratamento, mas é uma luz muito forte no fim do túnel. Fátima nem sabia mais o que dizer, pois já tinha gasto muito na tradução anterior dos seus sentimentos ao nos receber. Mas ela se renova e consegue se superar. Mas é por isso que nós estamos aqui, para ressignificar e reinventar o modo de compreender e aprender. Você não aprendi, mas aprendo. O senhor pode olhar lá na internet, depois eu vou lhe mostrar ele na internet. Deixa entender gaiatamente onde tinha aprendido os termos ressignificar e reinventar, o que não lhe diminui em nada a autoria do fato, que só esperava a legitimação do conceito. Um moço pede a palavra e fala em nome dos moços. Ele é primo de Diogo. Sua fala transforma todos ali em irmãos solidários. Diogo definiu aqui essa notícia trazida por doutora Maiana como a luz no fim do túnel. E eu diria que é mais do que isso. Clarão no fim do túnel. Quase que é possível agora visualizar a paisagem no fim do túnel. Mas eu acho que o que é fundamental para essa família, o que foi fundamental, e talvez tenha sido isso que tenha trazido as autoridades que a gente tem o prazer de ter aqui hoje, a doutora Maiana, o doutor Jorge, foi esse sentido de que, e essa convicção da necessidade de que você não pode a todo momento querer que aquele resultado venha numa velocidade mais rápida do que aquele pode vir, porque o caminhar da ciência não é o caminhar que aquelas pessoas que precisam dela representam. Então, eu acho que essa filosofia do Carpe Diem, por assim dizer, de viver a cada dia, que fez com que a gente estivesse aqui hoje falando da nossa felicidade mais do que do nosso problema. Um tio, sentado atrás da câmera de Sérgio Zeigler, vê que eu vejo uma lágrima lhe descer em solavancos de tobogã no seu rosto talhado a sol e a campo. Pensei em avisar o Sérgio. Discretamente, porém, o tio se enxugou com um dedo e, sem nada dizer, firmou um contrato de olhar. Preferia calar seu sentimento. Assenti. Mais ao fundo, nossa assistente de direção, Mariana Amaral, com seus olhos verdes faz o contrário. Dá vazão perfeita à beleza de um choro de vida. Eu ia reaprender a fazer várias coisas, tipo, eu ia ter que reaprender a andar. Uma coisa que eu achei interessante que eu ia reaprender a jogar futebol, essas coisas.